Olá, pessoal. Eu sou a professora Sônia Chaves e vou trabalhar com vocês nas próximas 2 semanas a respeito do planejamento em saúde, tá bom? Bem, eu sou graduada em odontologia aqui nesta casa, fiz mestrado e doutorado em saúde coletiva, com área de concentração em política, planejamento e gestão. Então, nós vamos começar hoje discutindo um pouco aspectos metodológicos teóricos e metodológicos do planejamento estratégico situacional, para que vocês compreendam um pouco onde estamos hoje no que se refere à aplicação de metodologias de planejamento na saúde coletiva brasileira. Bem, como eu comentei, eu organizei, juntamente com as professoras desse departamento, da Odontologia Social da UFBA, um livro denominado Política de Saúde Bucal no Brasil, Teoria e Prática, publicado pela EDUFBA, e convido vocês para conhecê-lo e poder se apropriar um pouco mais do eixo da saúde bucal coletiva no Brasil. Essa é a nossa aula 1. Bem, as referências principais para que vocês possam se apropriar melhor desse tema tem a ver com um texto publicado por professor Jainil Silva Paim, em que ele fala do planejamento em saúde para não especialistas, e um outro texto mais clássico do ponto de vista de uma metodologia, de apropriação de uma metodologia para o planejamento e programação das ações de vigilância da saúde nas áreas de abrangência do PSF na Bahia, publicado por professora Ana Luísa Vilas Boas e por professora Carmen Teixeira, ambos aqui do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. Bem, então, para situar o campo do planejamento, é bom lembrar, quando a gente fala de política, o que a gente se refere. Então, a política nada mais é do que uma ação ou missão do Estado, uma resposta social do Estado frente a problemas de saúde e seus determinantes, tendo em vista uma materialização de determinadas práticas, determinada forma de distribuição, de produção e regulação de bens próprios do Estado, quer seja ele no âmbito público ou no âmbito privado. E a política, é bom lembrar, ela se refere, do ponto de vista mais global, a um espaço, um lugar do mundo é possível redistribuir poder e reduzir desigualdades, como bem aponta Mujica. Então, aqui nós retomamos e reafirmamos a importância do elemento da dimensão política das nossas relações humanas como elemento fundamental para a redistribuição de poder. Do ponto de vista do Estado, ainda que haja grandes questões, então, o Estado brasileiro, o Estado americano, tendo em vista o seu processo histórico, se considera hoje que o Estado, esse é o lugar onde se disputa o poder, pelos dominantes de todo esse país. Então, portanto, ele é o campo da alta função pública ou administrativa. E nós vimos que, portanto, aqui no caso do lado direito, vocês podem ver, por exemplo, uma primeira capa da nossa Política Nacional de Saúde Bucal e, ao mesmo tempo, vocês têm uma foto aqui de unidade de uma escola pública, onde há um programa de saúde bucal do escolar, que é, na verdade, ao final, a expressão da policy, ou seja, da ação concreta do Estado em territórios, tendo em vista uma dimensão de formulação de uma política. Aqui estou eu aqui desse lado, aqui o conjunto de alunas, entre elas, inclusive, uma das minhas doutorandas hoje, e aqui a Amélia, uma dentista desse território, que a gente vai falar um pouco sobre isso também hoje. Bem, então, essa política de saúde, portanto, é uma ação formalizada do Estado, uma ação planejada, e é preciso, então, entender como é que é planejar. O que é planejar mesmo? Vocês já pensaram sobre isso? Na política e no planejamento, existe uma diferença entre esses dois grandes, eu diria assim, elas são próximas, mas têm sentidos distintos. A política é sempre uma carta de intenções, O planejamento vai ser essa ferramenta que vai preceder e preside a ação concreta expressa na política. Ele se refere a um compromisso com a ação, um pensar antecipadamente a ação, e é uma prática social a relação entre os homens, considerando, inclusive, a questão relacionada ao trabalho sobre outros trabalhos. Então, quem planeja quem governa, Então, quem planeja é quem vai planejar o trabalho de outros trabalhos, dos outros trabalhos que executam determinadas políticas. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse processo de antecipação da ação concreta através do planejamento, tá bom? Então, o planejamento é um processo de racionalização das ações humanas que consiste em definir objetivos a alcançar, observe, eu defino objetivos a alcançar,
define as ações ou atividades a serem realizadas e recursos a utilizar com vista à solução de problemas e atendimento de necessidades individuais ou coletivas. Então, é sempre pensar uma ação racionalizada, tá bom? Do ponto de vista da gestão, que nós teremos a semana que vamos discutir a questão da gestão, o que é gestão? Há, obviamente, vários conceitos de gestão, tá? Daqui a gente vai partir de um conceito que a gente considera muito importante, que de uma maneira abarca o nosso ponto de vista sobre a gestão, que é um processo de construção político-administrativa em um determinado sistema, instituição ou empresa que implica a tomada de decisão, o planejamento e programação de ações, o acompanhamento e avaliação do processo e dos resultados alcançados. Então, enquanto no planejamento é uma ação, né, que preside uma ação concreta, é a antecipação da ação, que está ao interior da gestão, a gestão vai se dar, vai ser aquele lugar onde se vai conduzir do ponto de vista político-administrativo esse processo de planejamento que vai incluir os elementos, inclusive, relacionados ao acompanhamento da execução das ações. Na América Latina, a grande estratégia metodológica que tem dominado a saúde coletiva tem sido a chamada, vinculada a um pensamento de Carlos Matos e de Mário Testa, dois grandes pensadores, né, influenciadores desse campo, que se refere ao chamado planejamento estratégico situacional, tá certo? Bem, do ponto de vista do planejamento estratégico situacional, que aí ele vai, portanto, se relacionar à ideia de um planejamento e programação local em saúde, Matos define 4 grandes momentos do planejamento, que são interrelacionados, mas não há uma perspectiva cronológica desses momentos, tá? Quais são eles? O momento explicativo, que é o momento da análise situacional, o que é, né, o momento normativo, que seria o deve ser, ou seja, onde eu quero chegar, portanto, a ideia de uma situação objetivo. Existiria um chamado momento estratégico, que é o pode ser, então eu sei onde eu estou, eu sei onde eu devo chegar, mas eu tenho que analisar do ponto de vista estratégico as possibilidades do pode ser para atingir este êxito, e por fim, o chamado momento tático operacional, que é a questão do fazer do plano, incluindo a avaliação e monitoramento da execução do plano, tá? Então, do ponto de vista do PPLS, como é que esses 4 momentos se articulam? Você teria dentro do momento explicativo, um conhecimento do território, da situação de saúde daquele território, incluindo o elemento da epidemiologia, que aprendemos um pouco na unidade 1, além da tentativa de explicar a ocorrência daqueles problemas naquele território, considerando seus condicionantes e determinantes, que serão fundamentais para elaborar o momento seguinte, que é o deve ser, ou seja, a definição dos objetivos do plano com a ideia de uma imagem objetiva ou situação objetiva. Do outro lado, do ponto de vista do momento estratégico, eu teria, portanto, uma análise da viabilidade do plano, tá? Certo? E, portanto, também, ao final, eu teria, a partir da análise de viabilidade do plano, uma programação operativa que vai incluir um conjunto de ações responsáveis, recursos materiais e financeiros, e um cronograma compreendendo os elementos relacionados a indicadores de acompanhamento e avaliação. Então, do ponto de vista de uma figura que pudesse representar os 4 momentos do PES, aqui estão apontados, né, desde o explicativo, o normativo, o estratégico e o tático operacional. Cabe lembrar, né, que o planejamento estratégico empresarial, ele tem vinculado especialmente a uma perspectiva do sistema de gestão baseado no PDCA, que é o plan, né, o P de planejar, D de do, de fazer, C de controlar e A de action, ou seja, tem características próximas da proposta do PES, contudo, o PES ele é um pouco mais sofisticado, que inclui os elementos relacionados ao enfrentamento das necessidades de saúde de um território, tá bom? Então, aqui é uma lógica que a gente espera que vocês compreendam como eu planejo, de alguma maneira, eu antecipo a ação, tendo em vista atingir objetivos de melhoria de saúde nos territórios onde os planos são elaborados, tá? Do ponto de vista do Sistema Único de Saúde brasileiro, que foi implementado a partir da Lei 8.080 de 1990, da qual, de alguma maneira, fiz parte, né, dentro da universidade, já naquele momento, como aluno de graduação. O
vocês vão perceber que isso se mantém forte com algumas iniciativas em torno do chamado Planeja SUS, que tem 3 grandes instrumentos de gestão: o plano de saúde, a programação anual de saúde e o relatório anual de gestão. O plano de saúde é aquela ideia da articulação entre o momento explicativo e o que deve ser do plano, né? Que é expresso a cada 4 anos de um governo eleito democraticamente. A programação anual de saúde é um pouco a antecipação da ação e o acompanhamento desse processo através dos relatórios, ou relatórios anuais de gestão, ou ao final de 4 anos de governo de um determinado grupo político, ele se constitui no relatório final da gestão de um governo, tá bom? Que estão, inclusive, disponíveis de forma transparente nas páginas das respectivas secretarias municipais, estaduais de saúde, bem como também ao plano, né? O Plano Nacional de Saúde, que engloba essa perspectiva, inclusive, do ponto de vista do planejamento, que é a ideia do planejamento ascendente, ele vem do nível municipal até o nível nacional. Para que vocês possam, de uma maneira, eu diria, compreender, né, sem ficar na teoria do plano, eu vou falar um pouco de uma experiência muito interessante que vivemos em uns semestres anteriores, na Unidade de Saúde da Família, do Garcia, né, com um grupo de alunas, todas meninas muito queridas, Cíntia, Gisele, Milena, Jéssica, Laís, Nari e Natália. Vocês podem ver aqui que todas elas, né, essas meninas todas estavam comigo esse semestre, eu estou aqui ao meio, e nós desenvolvemos essa unidade, juntamente com os 2 dentistas da unidade, a TSB, a auxiliar de saúde bucal e a equipe de saúde da família, as 2 equipes que estão naquela unidade, na verdade, eram 3 equipes de saúde da família e 2 equipes de saúde bucal. Nós desenvolvemos algumas atividades, eu vou falar um pouco para vocês sobre isso. O dentista principal que a gente atuou também alguns semestres foi o Dr. Leandro Silva, juntamente com Manuela. Essa unidade, ela possui, como eu falei, 3 equipes de saúde da família, né? Então, é uma unidade bastante importante lá do fim de linha do Garcia. E nós fizemos oficinas de identificação de problemas, que é o momento explicativo. Obviamente, a epidemiologia é um elemento a mais nesse processo, mas você pode fazer em práticas participativas como essa, com o pessoal na sala de espera. Vocês vão perceber que dessa análise, né, nós fizemos, a partir do olhar dessa comunidade, a identificação dos principais problemas de saúde nesse território. Vocês vão ver, bem interessante nesse cartaz aqui que nós produzimos naquele dia de trabalho, naquela tarde de trabalho, que foram identificados 3 grandes problemas, né? Veio diabetes, pressão alta, alcoolismo e sangramento gengival, tá? Obviamente, aí está dito apenas o substantivo do problema, mas o problema ele deve ser descrito, a gente vai aprender isso um pouco, né? O que é, como, quando, onde e quem, né? Você tem que fazer uma descrição bastante detalhada do problema para que você possa, de fato, construir uma boa explicação da ocorrência daquele problema. A priorização, ela ocorre de acordo com o número de casos e com a tecnologia disponível para solucionar. Esses 2 critérios são critérios muito importantes, a magnitude e a tecnologia disponível, bem como um elemento fundamental também, que é a questão da chamada, não só a possibilidade de solução, mas de que medida aquele problema ele é considerado importante por aquela comunidade, tá? Nesse caso, mas como exemplo, a gente vai trabalhar com um problema que nos é importante, porque se refere à nossa área específica de trabalho, que é o sangramento gengival. Então, ao final da oficina, nós construímos, né, definimos o problema como, né, vocês vão perceber, sangramento gengival entre adultos no Garcia em 2016, tá? E nós fizemos, juntamente com a comunidade, com os dentistas e com o auxiliar de saúde bucal, uma análise, né, quais são as causas desse problema e quais são as consequências desse problema, tá? Isso é o que nós chamamos, do ponto de vista do planejamento estratégico institucional, a árvore de problemas. É preciso definir, né, encontrar naquele território seus determinantes e seus condicionantes, tá bom? Então, isso foi feito do ponto de vista participativo, então, aquela ideia de um planejamento ascendente. Observem que aqui, né, estão descritos algumas questões que vieram dessa discussão dentro do grupo, como, por exemplo, né, escova dura, não utilização de fio dental por esse grupo, né, falta de distribuição de kits de higiene oral no território, falta de acesso a um tratamento
um tratamento preventivo na unidade, baixa renda, tá? Escovação inadequada, baixa escolaridade, que levariam ao acúmulo de placa bacteriana e, portanto, esse aumento do sangramento gengival entre adultos do Garcia em 2016. Observe aqui que os elementos eles podem vir muito próximos em determinados territórios, mas em outros podem haver novos olhares também, né? Não é apenas um único olhar, tá bom? Então, do ponto de vista de uma figura que fosse mais interessante, né? Você tem aqui, então, o problema principal no tronco da árvore, aqui nas raízes, várias causas identificadas, né? Por exemplo, a falta de acesso ao procedimento de raspagem, não utilização de fio dental, escolaridade, gengivite, baixa renda, né? Levando algumas consequências, como, por exemplo, aumento do custo para o serviço, baixa autoestima, prejuízo da mastigação, extrações dentárias e periodontite, por exemplo. Nós não trabalharemos, ou seja, no momento seguinte, sobre as consequências, e sim sobre as causas. Então, se eu pudesse ser bastante didática, neste momento a gente está no momento explicativo, e a partir do momento que a gente sai da árvore de problemas, da priorização e da árvore, e entramos no objetivo do plano, a gente está entrando no chamado momento normativo, tá? Que é a chamada árvore de objetivos, que nada mais é do que a positivação como objetivo geral do problema principal e dos objetivos específicos referentes às suas causas principais. Lembrando o nosso exemplo, então, o nosso objetivo geral no plano, naquele território, foi reduzir a prevalência de sangramento gengival entre adultos no Garcia entre 2016 e 2020. Então, veja, se meu problema era alto sangramento gengival, meu objetivo é exatamente positivando isso, reduzir essa prevalência, né? Num período de 4 anos do plano, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, colocando 5 anos aí. Os objetivos específicos são a positivação das causas. Qual foi a causa que nos chamou a atenção, né? Falta de acesso ao procedimento de raspagem, a falta de, vocês vão se lembrar, falta de acesso às ações de promoção de saúde na unidade. Então, foram identificados 5 grandes objetivos específicos, inclusive podem ser agrupados, não tem uma perspectiva assim de o que está certo e o que está errado, mas é a forma de construção social desses objetivos, né, no grupo, no trabalho. Instruir, veja que como havia mais higiene oral, então instruir a correta higienização oral dos adultos na USF do Garcia, incentivar o uso diário de fio dental, facilitar o acesso ao procedimento de raspagem, aumentar a escolaridade, reduzir o uso da escova dura. Observe que alguns objetivos despecíficos eu não teria grande governabilidade, que é um outro conceito importante para Carlos Matos, né? A ideia de que a governabilidade dessa equipe dirigente que vai, de alguma maneira, implementar o plano tem a ver com a capacidade que ela tem de controlar algumas variáveis, mais controlar variáveis do que outras não controláveis. Então, se eu tivesse maior governabilidade, eu poderia incluir, contudo, do ponto de vista do setor saúde, essa equipe não tinha governabilidade, nós ficamos, então, apenas com 4 objetivos específicos, tá? Então, instruir a correta higiene, como a gente traz para o desenho, né, de uma árvore também de objetivos, saindo do tronco, indo para os frutos, não é? Essa é uma ideia interessante, sempre trabalhar a ideia de uma árvore de objetivos, portanto, aqui, né, como sinônimo de momento normativo do planejamento estratégico situacional, e a meta sempre é objetivo quantificado, tá? Então, se eu quero reduzir a prevalência de sangramento gengival, eu posso reduzir em 20%, se eu tive um baseline em relação a esse dado que eu coletei numa pequena amostra na própria unidade de saúde, né? Isso veio muito a partir da queixa dos dentistas que atendem nessa unidade, que percebiam essa dificuldade, né, da higienização oral dos adultos e sangramento gengival. Inclusive, desse projeto, a gente vai falar na aula seguinte, nós formulamos um planejamento, né, uma programação operativa, que inclusive foi executada por uma atividade de extensão que eu coordenei, tá bom? Então, só lembrando disso, que a meta é o objetivo quantificado. E aí vamos aprender. Vou trazer uma questão e vocês vão responder em seguida. Na verdade, eu vou fazer a resposta dessa primeira e vai ter uma atividade 1 aí disponível no Moodle para que vocês façam, né? Então, nessa linha da formação em planejamento em saúde, você foi convidado, né? E agora é coordenador de saúde bucal da cidade de Amargosa. E para o próximo Plano Municipal de Saúde, lembra que eu falei lá do instrumento do SUS, que é o Plano Municipal de Saúde, que seria esse plano que iniciou-se agora, 2021 a 2024,
E nas oficinas de priorização de problemas, o principal problema de saúde bucal que foi identificado lá em Amargosa foi a alta perda dentária entre adultos jovens aqui entre 20 e 30 anos, né? No ano passado. Então, as principais causas observadas por essa comunidade, né, nas oficinas de priorização, de explicação que é feita, né, na base da sociedade aí, né, do chamado planejamento participativo, identificou o seguinte, que em Amargosa há uma cultura da extração dental, há uma falta de acesso a estes jovens à odontologia restauradora nas unidades de saúde do município e também uma baixa escolaridade desse grupo, tá? E aí eu pergunto a vocês como exercício de aprendizado sobre o tema. Como poderá ser o objetivo geral da área de saúde bucal no plano de Amargosa? E quais os objetivos específicos? Vamos lá? Olha que legal, é bem facinho essa parte, ó. Eu falei aqui, olha, observe, eu identifiquei as principais causas: extração dental, cultura da extração, falta de prática de escovação dentária, falta do uso do fio dental e falta de acesso a esses jovens à odontologia restauradora, né? Bem como a baixa escolaridade. Veja, se meu problema era a alta perda dentária entre adultos jovens, meu objetivo geral será contribuir para a redução da alta perda dentária entre adultos jovens entre 2021 e 2024 em Amargosa, né? Quando eu usei o verbo contribuir, foi uma humildade, eu diria. Eu poderia usar já diretamente a palavra reduzir a alta perda dentária entre adultos jovens, né? Eu resolvi ser um pouquinho menos audaciosa e usar o termo contribuir para a redução. Mas se eu tivesse utilizado o verbo, né, reduzir a alta perda, também estaria muito bem. Do ponto de vista dos objetivos específicos, vai ser a positivação das principais causas. Então, se essa causa da cultura da extração dental promover uma cultura de preservação da saúde bucal, segundo, ampliar as práticas de escovação dentária e autocuidado neste grupo, que tem a ver com a falta de prática de escovação dentária. Terceiro, né, a questão, ampliar o acesso à odontologia restauradora para os indivíduos acima de 20 anos e, por fim, ampliar a escolaridade, que é um tipo de objetivo que eu posso até pensar em contribuir do ponto de vista de uma ação intersetorial. Vocês podem ter observado que o objetivo 3, na verdade, a causa 3 ali, que é o uso do fio dental, ela pode ser incluída dentro do elemento relacionado à falta de prática de escovação. Então, eu juntei essas duas coisas em um só objetivo específico, ampliar as práticas de escovação dentária e uso do fio dental e autocuidado neste grupo, tá? Então, ficamos por aqui hoje, tá? Espero que vocês tenham aprendido. E eu deixei já disponível para vocês um exercício 1, para que vocês realizem e nós discutiremos na aula síncrona. Um abraço, muito obrigada. Tchau.